Whoa, 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 yeah, we are in the place to be, yeah, 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 yeah. Olá a todas, todos e todes. Esses são apêndices do Cenografia e Tecnologia. Você vai ver aqui eu falando um pouco em off e inserindo materiais que foram desenvolvidos durante esse ano em processos diversos, onde tratamos dos elementos do audiovisual e do teatro, da tecnologia e dos fazeres da arte teatral. No episódio agora que a gente vai ver, eu trato junto com uma aula sobre os elementos narrativos do audiovisual. Então, como elementos fundamentais na construção também da leitura audiovisual do espaço cênico. Vai ser importante ver e acompanhar dentro dessa aula sobre os elementos que são os elementos narrativos da linguagem cinematográfica que foram apropriadas para nós do teatro. Muito já se fazia, muito já se tinham desses elementos no fazer teatral, e agora a gente se reapropria disso para as inserções cinematográficas em cena, tá bom? Então vocês vão ficar com essa aula, e provavelmente vai ser dividida em duas, tá bom? Então acompanhem essa primeira parte, e na segunda parte provavelmente a conclusão com outros exemplos, tá? E tem um acompanhamento interessante e você vai ver questionamentos e acompanhamento de alguns alunos durante esse processo. Forte abraço e até o próximo. Beleza. Então, a gente vai falar sobre os elementos narrativos do audiovisual, né? Os elementos que constroem constroem qualquer produção de audiovisual, que são os que vão balizar essa produção. Então, o primeiro elemento que aparece, que surge, é o elemento do argumento. O argumento nada mais é que a justificativa, seja ela interna ou externa, que fundamenta a produção do seu audiovisual, seja ele cinema, série, vídeo, de qualquer outro tipo de elemento. Então, o argumento é o que vai justificar a origem seja do canal, seja da proposta. Então, quando a gente fala em vários canais, quando a gente fala de YouTube, por exemplo, então, vários canais eles vão ter um argumento, vamos supor, pode ser um vlog, pode ser um argumento que é mostrar a minha vida, expor as minhas condições, ou expor as minhas produções. Ele pode ser, então o argumento pode ser, vou mostrar como é meu dia a dia num passeio, numa viagem. Eu vou mostrar qual é o dia a dia da minha profissão. Então, isso é o argumento daquele canal. Né? E cada um se apresenta de uma forma diferente, de formas diferentes. Aí, o argumento é o que fundamenta e o que originaliza esse espaço. Então, vamos falar... Todo mundo aqui conhece o canal Manual do Mundo? Vocês conhecem o canal Manual do Mundo? Depois eu vou mostrar um trechinho do canal para todo mundo ver. Eu conheço e acompanho. Acompanha, né? Então, o Manual do Mundo foi uma proposta de um casal... Né? Foi uma proposta de um casal de criar um conteúdo onde eles criassem visualmente, de forma audiovisual, uma coletânea como havia antigamente nos almanaques, explicando como as coisas funcionam no mundo. Então eles começaram catalogando, o André deu uma saidinha, a gente já volta. Então eles começaram a criar experiências e experimentos para explicar e demonstrar para as crianças como as coisas funcionavam. Então, o argumento deles é criar um almanaque do mundo.
um almanaque audiovisual do mundo. Esse era o argumento, né? Aí a gente vai passar para uma segunda etapa dessa condição, dessa produção, que seria, além do argumento, é uma sinopse. É algo que explica como efetivamente isso acontece. A sinopse do filme explica o roteiro. Então, a próxima etapa, que é essa sinopse, a sinopse é o que explica o roteiro, o caminho daquilo, como ela acontece e com quem acontece. Então, a sinopse tem que explicar o quem, o onde e o quando. O argumento é a origem, é o que fundamentaliza. É o que, propriamente dito. A sinopse ela vai responder quem, onde e quando. Então, a sinopse pode ser... A sinopse, a gente estava falando do Manual do Mundo, né? Então, a sinopse é através de... eu, Iberê e a Mari, que é a esposa dele, iremos realizar experiências para explicar para as crianças de forma audiovisual, de forma simples e replicáveis, como as coisas funcionam no mundo. Essa é a sinopse do que vai ser produzido, né? Então, você já tem algumas respostas. Então, você já tem o que fundamentaliza, que é o argumento. Aí você tem a sinopse, que é o que explica o que vai acontecer, né? E aí você tem o roteiro, que entra na sequência. O roteiro é a cadência de eventos, explicando começo, meio e fim, por onde começa, por onde se desenvolve e para onde vai terminar, né? E para onde vai culminar, dentro de todas as outras coisas que estão envolvidas dentro da questão da construção de um roteiro, né? de uma plataforma. Porque não necessariamente você precisa começar pelo começo, não necessariamente você precisa terminar pelo fim. O começo pode ser já o fim, entendeu? Você tem formas de construção e de contar ou de narrar uma história que não necessariamente precisa ser de forma linear. Existem outras formas de descrição. Mas é importante da construção do roteiro é que você tenha esquematizado e que você tenha, de forma estrutural, como você, antes de partir para pegar a câmera e antes de partir para a produção propriamente dito, ter solucionado questões de aonde vai chegar no teu objetivo daquilo que você vai fazer. Então, o roteiro pode ser como funciona uma bola de sabão, né? Então, primeiro vai mostrar como é que faz, o que é uma bola de sabão, para quem nunca viu uma bola de sabão, como é que reproduz, e depois entra, no caso do Manual do Mundo, eles entram com a explicação científica que a tensão superficial da bolha frente à pressão atmosférica, pressão hiperbárica, porque vai criar uma diferença entre a resistência do ar e a resistência do sabão. Aí vai ter essa conclusão. Então, tem que estar muito bem definido antes de pegar a câmera e falar, vamos filmar, vamos fazer qualquer coisa. Então, esses são elementos, são balizadores e construtores da tua ideia e da construção do teu arquivo, ou do teu material, da tua série, ou do teu vlog, seja lá como for. Tá claro para todo mundo? Tem alguma dúvida com relação ao que é o princípio desses três argumentos, desses três elementos? Como o argumento é o que vai dar base, é o que vai dar chão, o que vai dar estrutura para a construção do teu material. Né? Você pensa assim, quando você vai construir uma casa, né, que você chega num terreno, né, você vai fazer o quê? Primeiro você vai fazer a fundação, vai fazer a base, a estrutura. Então o argumento, se o argumento está ruim ou se o argumento está falho, já desde o início, é que nem a estrutura de uma casa. Se o fundamento dessa casa já estiver falho, desde o início, a casa pode até erguer, você vai poder até morar lá, você vai até construir, mas só que vai aparentar esses problemas, estão lá desde a base. Mas se esse teu argumento está bem estruturado, está bem centrado, que nem esse do caso que eu falei do Manual do Mundo, né? Que é um case de sucesso, é um case
bastante longevidade, porque assim, desde o início, o que acontece? Você tem um projeto que é um projeto de construir um almanaque do mundo, vê a enormidade. Vamos supor que eu vou fazer um almanaque das portas. É um universo grande, mas tem uma hora que vai acabar. Você vai falar porta de ferro, porta de madeira, porta de alumínio, aí você começa a falar, e agora? É porta de vidro, uma hora acaba. Né? Está limitado. Quando você vai falar assim, não, vamos fazer um manual sobre o mundo, a gama de possibilidades de abertura de trabalho, daquilo que ele pode expor e daquilo que ele vai poder mostrar e poder falar, tá para 4, 5 encarnações. Né? Não se esgota. Então, é exatamente isso. Às vezes, claro, você pode ter um recorte nesse teu argumento exatamente para atingir uma coisa específica. Então, vamos supor, um canal de culinária que fale só sobre carne. Né? Então, quer dizer, ele tem um nicho, ele está observando uma fatia de mercado, uma fatia de... pode falar assim, um nicho de mercado, uma fatia de público que vai estar querendo saber sobre carne, vai estar querendo saber sobre churrasco, por exemplo, né? Mas está ali, né? Está dentro de um universo. O que a gente chama disso é de taguear, sabe os tags, né? O que significa isso? É você colocar, compartimentar dentro de uma relação de famílias, de assuntos, né? De um universo de assuntos dentro de uma família, e isso se corresponder e ter variações, ter ramificações. Mas só que ali, já na raiz, né, na ponta desse teu trabalho, você já tem uma linha para descrever. Né? Já tem uma linha para seguir, e já tem que vai ser uma coluna vertebral desse teu trabalho. Tá? Para quem ainda não tem experiência, ou nunca passou pela experiência de estudar fotografia de cinema, cinematográfica, a gente tem uma nomenclatura muito própria para cada um dos enquadramentos. Isso define, de forma intrínseca, a leitura de como vai ser feito esse audiovisual, né? Então, eu gosto de falar para os meninos que teve uma vez que a gente estava gravando alguns vídeos para o projeto espetáculo, né? Eu falei, olha, vamos testar só filmar um olho, só filmar uma parte. Então, isso contribui numa outra leitura sobre o aspecto do audiovisual. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses recortes e ao que eles significam, ao que eles partem, né? Então, o primeiro plano, que é esse plano que vocês estão vendo aqui, que seria o plano detalhe, que é o plano do macro zoom, né, que a gente chama, ou o ponto máximo do recorte. Quando um detalhe toma a tela inteira da projeção. Quando você pega, vamos supor, o detalhe do olho, um detalhe do nariz, um detalhe da orelha, esse plano, então, que é chamado plano detalhe, é o plano mais fechado que a gente tem, né? A gente pode trabalhar com planos até muito mais fechados, planos microscópicos e tudo mais, mas, assim, quando a gente for indicar ou orientar dentro de um roteiro, dentro da descrição, então a gente fala assim, em plano detalhe. Tá? Seguindo, depois do plano detalhe, a gente tem o plano detalhe, o primeiro plano, que a gente chama, né, também. Esse é o primeiro plano, ou o close, que é o plano onde o rosto ou um elemento aparece dentro do quadro inteiro, mas o elemento que está sendo visualizado, ele está integralmente, né? Então, quer dizer, é o rosto inteiro. Quando você tem, vamos supor, você está fotografando ou filmando uma xícara de chá, por exemplo. Se eu estou filmando só a asa da xícara, é um plano detalhe. Quando eu estou filmando a xícara inteira, mas a xícara está tomando a tela inteira,
Aí, então, esse é o primeiro plano, né, de filmagem, um plano mais aberto, ou o close-up da xícara inteira. Esse é o primeiro plano aberto, tá? Esse sim, quando a gente fala primeiro plano, é o que vem. Está pegando um elemento do corpo como todo, está pegando a máxima de expressividade. Quando a gente fala assim, primeiro plano, para um objeto, é o objeto inteiro. Quando a gente fala primeiro plano, captando uma pessoa, a gente pode pensar assim, do abdômen para cima, tá? Da barriga para cima. Aí a gente tem o plano médio, né? O plano médio já pega da cintura para cima, num campo mais aberto. Lembrando que tem uma escala de proporção que a gente usa na fotografia, que é uma escala padrão, que é o que determina a razoabilidade do aspecto das telas. Então, quando a gente fala 3x4, 16x9, todo mundo que já configurou alguma vez TV na vida, ou alguma projeção, já viu esses números na hora da configuração, né? Então, são planos de captura de projeção, né? Que estão relacionados com uma escala, que é uma escala que a gente fala assim, que é a escala áurea, né? São números áureos, que são baseados na questão do estudo da beleza que acompanha a humanidade desde a época do período da Grécia. Então, se você pegar a construção dos arcos gregos, a construção dos templos gregos e romanos, eles seguiam já essa mesma tabela de estrutura, né, da relação dos 3x4, e é a mesma relação de proporção do número π, por exemplo, entendeu? É uma representação de uma constante que está presente dentro da natureza. Tá todo mundo entendendo? Fico com medo quando tá todo mundo quietinho. É que eu tô fazendo anotação, Mauro. Eu também tô fazendo anotação. Tá, mas não se preocupe, quando tá gravado, depois pode retornar para ver, tá? E a parte da proporção aí das telas, tipo, eu conheço de cor salteado já, de tanto que eu já editei. Então, porque para cada plataforma, que vamos supor, a gente está falando do Instagram, do GTV, do Facebook, do YouTube, cada plataforma tem um padrão de escala diferente, né? Então, é evidente que se você vai produzir um negócio que você vai colocar no YouTube, que depois você vai querer também que as pessoas vejam de forma bacana na TV, então você vai ter que achar uma escala e uma resolução que sejam interessantes para as duas plataformas, né? Esse é o famoso plano americano. O plano americano, ele resume no recorte que pega do joelho para cima, né? Ele é maior do que o plano médio, né, que pega da cintura, mas que revela mais da localização e do elemento de fundo, né? Então, o famoso plano americano. Aí a gente tem um plano geral, né? O plano geral é o plano que pega o elemento, a figura que está sendo registrada em integralidade, né? Na totalidade. E a gente revela a localização geográfica desse espaço que está sendo registrado. Então você tem um campo amplo de identificação, né? Você está vendo. Então dá para ver ele, dá para ver o chão, dá para ver que existe um horizonte de fundo, existe uma cidade, você tem todos os elementos, que tem um outro corpo caído no chão, que tem uma arma no lado do pé dele. Então você tem o plano dentro de um aspecto geral, aberto, mas ainda tem um outro plano, que é o grande plano geral. O grande plano geral, aí você tira a caracterização desse elemento que está sendo filmado, mas para revelar a atmosfera inteira,
do grande plano do universo inteiro onde esse personagem está inserido, né? Então essa é a imagem do grande plano geral, né? É quando está absolutamente, está revelando mais, então quer dizer, você imagina de um desses predinhos, né? E aí mostra qual que é o grande universo, qual que é a grande abertura. Tá claro até aqui? Pergunta. Pode falar. Geralmente acontece em seriado quando a gente ouve só a voz do personagem e aí mostra o cenário externo todo de onde o personagem está para depois localizar o personagem, não é isso? Geralmente você tem alguns elementos que são elementos narrativos, vamos supor que às vezes se você tem um recurso da voz em off, né, narrando o que está para acontecer. Então você tem, a primeira visão que você tem é um elemento de atmosfera do que está acontecendo, né. Isso tem várias formas, vários recursos de contar essa história, de recursos que são previstos todos em roteiro, são previstos todos na construção desses elementos, né. Então quer dizer, quando você fala assim, a cena começa com uma bola de feno rolando, um plano detalhe numa bola de feno rolando no meio do deserto. E uma voz entra e fala. Então, quer dizer, você já está criando atmosfera, você está criando um clima, você já está criando o que vai acontecer, sabe? Você cria uma suspensão para aquilo que vai acontecer na sequência. Então, quando você tem um panorama dessa aqui, que é a cidade inteira destruída, não sei se vocês estão conseguindo ver no detalhe, os carros todos acumulados, essa cena, se não me engano, agora estou tentando lembrar, é do... Oh, meu Deus, fugiu o nome, é do The Walking Dead, tá? Não é do Matrix. Aí, você tem já a atmosfera estabelecida do que vai acontecer, né? Você já fala, opa, peraí, já estou entendendo onde eu estou, né? Então já sei que isso vai para uma coisa boa, ou seja, eu sei que isso vai para uma coisa ruim. Então você já cria isso dentro da expectativa do público, né? Você já está construindo a história através de uma imagem e através de uma fala. E às vezes, nem isso, às vezes você pode construir isso só com imagem. Né? Você pode construir isso só com fala. Às vezes você pode construir isso só com imagem e som. Então, quer dizer, tem técnicas de fazer e de revelar isso. Aí, isso nos leva à próxima sequência, que a gente vai falar um pouquinho sobre... Ah, não, aqui tá só um apanhado agora com todas as imagens. Tá? Mauro, peraí, uma dúvida. Oi, pode falar. Só para mim tentar colocar aqui na cachola. Os tipos de plano são do detalhe, aí depois vem o plano close, aí tem o plano americano, o plano geral e o grande. Ó, então vamos lá, eu vou descrever aqui de novo. Tá vendo com essa imagem agora com todos os elementos aqui, ó? Então vamos lá. Plano detalhe, que é o primeiro. Né? Aí você tem o primeiríssimo primeiro plano, que é o rosto, que é o close. Aí você tem o primeiro plano, que é o que revela o corte do ombro para cima. Aí tem uma outra divisão, que essa é pouco usada, mas existe, que é plano médio curto. Plano médio curto é que pega assim, metade do braço para cima. Plano médio do abdômen para cima. Aí plano médio largo, mas vamos falar, plano médio largo é a mesma coisa do que o plano americano, num certo sentido, que é da cintura para cima. Plano inteiro, ou plano geral, que já começa a entrar no... Tanto plano geral quanto plano inteiro são relativos, né? Porque depende de posicionamento e abertura e movimento de câmera. Aí você tem o plano geral, que no caso aqui o dele, ele não quis colocar na escala certa, mas o plano dele seria muito mais distante do que esse que está mostrando na imagem, né? O grande plano geral, né? De abertura,
Respondi, André? Sim, muito obrigado. Muito obrigado. Beleza. Então tá, agora a gente vai entrar... e o que a gente faz com isso? Quando a gente tem isso em mãos, né? Vamos supor, dependendo da complexidade do que a gente vai fazer, um outro elemento importante, além de você ter o roteiro, além de você ter o argumento, além de você ter a sinopse, além de você ter isso descrito. Às vezes, não dá conta de expressar a complexidade da cena, né? Então, às vezes, a escrita e a fala não dão conta da complexidade. Então, a gente parte por um outro elemento, que é a construção de um storyboard, que nada mais é do que, assim, é transformar essa história numa história em quadrinhos. Que, um exemplo... Isso a pessoa tem que ser um desenhista, né? Então, mas é isso que eu vou explicar. Às vezes tem que ser um desenhista, às vezes não precisa ser um excelente desenhista. O que você precisa entender é o posicionamento. Eu procurei ontem, não achei para mostrar para vocês, mas eu vou procurar melhor, porque tem um storyboard do Taxi Drive, e quem fez foi o diretor. O diretor não é desenhista, né? Sim. Mas o que deixa claro é que mesmo com o desenho, sendo um desenho ruim, dá para entender de cabo a rabo aquilo que o cara quer. Porque você entende a sequência. É porque aí quem vai filmar já sabe como tem que ser, não é isso? É uma forma de direcionamento? Exatamente. Que nem aqui, aqui, no caso, é um profissional. A gente está falando do Tubarão. Tubarão, dá para perceber. Que a cena final do... essa é a famosa cena final do Tubarão. Né? Uhum. Então, imagina a complexidade que você tem. Elemento que é um elemento animatrônico, aí você tem um elemento que é um elemento do ator interagindo com esse animatrônico. Aí você tem o cara da fotografia, aí você tem o cara da iluminação, aí você tem o cara dos efeitos especiais, aí você tem a pessoa que vai estar filmando, você vai ter o cara que vai estar jogando água dentro do barco. É uma complexidade, é um volume de informação, é um volume de coisa acontecendo simultaneamente, que para você explicar para todo mundo, se você tem isso descrito, isso planejado, né, de forma sucinta, fica muito mais fácil para compreender, para a equipe toda compreender e todo mundo compreender como é que tem que ser feito, né, ou como vai ser feito. Então o storyboard, ele ajuda a você construir a narrativa e às vezes o storyboard ajuda a revelar erros daquilo que você tinha planejado, né? E de ter que voltar e refazer e redesenhar. Às vezes você fala assim, nossa... Pergunta. Existe algum aplicativo para fazer isso? Oi, perdão? Existe algum aplicativo que possa fazer isso? Olha, que eu conheça, não. Assim, não tem nada que faça isso de forma automática. Eu conheço alguns... Em alguns aplicativos, antigamente, tinham que vinha uma tabelinha, que tipo uma folha pautada, que nem folha pautada de almaço e tudo mais, que tinha umas janelinhas para você reproduzir, entendeu? Para você pegar e desenhar, entendeu? Que facilitava a sua vida nisso daí, né? Não você ter que ficar desenhando as tabelinhas. Mas era só isso. Aplicativo mesmo não tem nenhum. Eu vou mostrar aonde se aplica isso, onde é muito aplicado, né? Tá vendo aqui, ó, o desenho não vale. O desenho não é um grande desenho, mas explica exatamente aí o que você tem dentro dessa visão aqui. Você tem duas informações importantes. A informação do plano, a informação do enquadramento e o de movimento de câmera, que a gente vai explicar na próxima aula. Mas está vendo aqui, ó, a indicação todo mundo conhece esse filme? Já assistiu Corra? Eu ainda não assisti, eu tenho que assistir ele. Então, assistam, que é um filme fantástico. É um filme de suspense fantástico. O nome é Corra? É do Corra.
né, o protagonista negro, é uma história de terror, é uma história de suspense e terror que fala sobre protagonismo, que fala sobre a questão do preconceito, né? É fantástico. E o que acontece? Então ele está mostrando, que nem vocês estão vendo, as setas vermelhas estão indicando o direcionamento do movimento de câmera, que aponta para a xícara, né? E dentro de um sentido de que esse mesmo movimento repete quando vai para o close do rosto do ator. Criando o quê? Um efeito de imersão dentro da imagem do filme. Você tem a sensação que você está entrando, da mesma forma como isso é um efeito é uma cena de hipnotismo. Então, o mesmo efeito que você tem do efeito de hipnotismo, que seria a sensação do personagem, a câmera e o enquadramento produzem em você esse efeito assistindo o filme. Deu para entender? Onde salva o storyboard? Deu. Tinham falado que era o plano, o enquadramento e mais um. Então, eu vou falar assim, o plano é o recorte geral. O enquadramento é para onde está apontado, que é onde está o centro da imagem. E a ação da câmera, o movimento da câmera, que é o que está apontando também as setas vermelhas, está indicando que a câmera está fechando o zoom naquela imagem. Certo. Repete para mim, por favor, que eu não entendi. Vamos lá. O plano é o enquadramento geral, que é a imagem em plano aberto da pessoa sentada, né? E a câmera está dando zoom, está fazendo um movimento de zoom no centro do enquadramento, que é a xícara. Está no centro do enquadramento. Tá. Aí, na sequência, a mesma coisa vai acontecer com o rosto do ator. A câmera vai estar vai estar no primeiro plano e vai para o primeiríssimo plano no rosto, repetindo o mesmo movimento. Então, eu indico vocês assistirem esse filme, que quando vocês verem esse filme e vocês virem essa imagem, vocês não vão ver mais essa imagem da mesma forma que vocês viriam antes. E vão entender isso dentro do filme, o quanto as tomadas de direção e as tomadas de plano e enquadramento são feitos a induzir a você estar sendo absorvido pelo movimento da câmera dentro do filme o tempo todo. Então, uma outra forma de roteiro, né, também de storyboard, por uma coisa que não existe, vamos supor, um caso na criação de uma animação, né, onde vai mostrando trechos da sequência da produção desse filme, né. Esse é o roteiro original, é um quadrinho do storyboard do roteiro original dos Simpsons, tá? E o desenho existe, né? Então é para pensar em quais seriam as sequências da cadência da animação. Isso vai orientar quem vai animar, saber qual que é a sequência e o que é que tem que ser falado em cada uma dessas caixas, né? Tanto é que vocês podem ver aqui, eu não sei, minha seta aparece para vocês quando eu mexo? Sim. Aparece aqui, ó. Tá vendo esse quadro aqui? Ele tem um risco, ó. Sim, tá? Né? Então, quer dizer, ó, construíram, aí ia ter o quê? Ia ter a cena do cara chegando até o banco. Não, cancela. Vai direto para cá, ó. Né? Então, o storyboard, tá vendo aqui, ó? Tem uma cena do Mo com um outro personagem, vendo a história, ó, cancela. Não, vamos encurtar. Ajuda a entender ou a simplificar a história.
Às vezes vê gorduras da história.